Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Denis Rocha e esse é o canal Matemática com Denão. Seja muito bem-vindo. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma história da alta matemática das abelhas geômetras. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao vídeo. Primeiramente, esse problema que eu vou contar aqui, ou essa história que eu vou contar aqui, ela tem nesse livro do Malbataran, que é As Maravilhas da Matemática. Essa edição que eu tenho aqui, a quinta edição, ela é de 1983. Bom, você já parou para se perguntar por que os alvéolos das abelhas são hexagonais? Então, é justamente sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, tá? Bom, os alvéolos que as abelhas constroem para o armazenamento do mel, eles são hexagonais, mas eles poderiam muito bem ser quadrados ou triângulos equiláteros também. Isso porque, se nós considerarmos aqui os ângulos desses polígonos, por que no hexágono dá certo? Porque ela usa a mesma quantidade de cera para formar paredes comuns, ou seja, dois alvéolos com a mesma parede de cera, tá? Então, por que dá certo? Porque o hexágono regular ele tem um ângulo de 120 graus. Então, se eu pegar os ângulos internos aqui, eles são, na verdade, divisores de 360, né? Isso quer dizer que, se eu juntar 3 aqui, eu consigo ter essa propriedade de a mesma parede de cera do alvéolo ser comum a 2, né? Então, com um quadrado que tem 90 graus no seu ângulo interno e externo, também eu precisaria de 4 quadrados para formar aqui 360 graus, 4 vezes 90. E o triângulo equilátero também daria certo, porque o ângulo interno aqui é 60 graus. Então, se eu pegar 6 ângulos de 60 graus, obrigatoriamente também conseguiria 360. E assim, também nós conseguiríamos uma parede de cera do alvéolo ser comum a 2 prismas, no caso, né? E no caso aqui, a gente está falando aqui da secção transversal do alvéolo, né? Como tinha aqui nessa imagem, tá? Bom, o que acontece nesse caso? Com hexágonos elas fazem, mas elas poderiam também fazer com quadrados ou triângulos equiláteros. E por que então que elas usam o hexágono e não usam o quadrado ou o triângulo equilátero? Porque o hexágono é justamente o polígono que proporciona a maior área utilizando o mesmo perímetro. O que quer dizer isso? Quando elas vão fazer esses prismas hexagonais, elas poderiam também utilizar o quadrado e o triângulo equilátero. Por que não? Que elas não usam? Porque o hexágono eu consigo, com a mesma quantidade de cera, no caso para fazer uma parede de um alvéolo, eu consigo ter uma área maior, consequentemente o volume armazenado vai ser maior do que um quadrado ou triângulo equilátero como prisma ali para armazenar o mel, tá? E eu quero mostrar justamente isso aqui para vocês. Bom, se eu imaginar aqui, lado 1 centímetro para esse hexágono, eu vou ter 1 em todos os lados, porque ele é um hexágono regular, tá? Todos os lados iguais e os ângulos internos também iguais. Então, eu teria um perímetro aqui de 6 centímetros, 6 vezes 1. No caso do quadrado, eu tenho as medidas dos lados são iguais. Então, 4 vezes a medida de um lado teria que ser também 6 centímetros. Isso quer dizer que cada lado seria 6 dividido por 4, cada lado seria de 1,5 centímetro. E no caso do triângulo equilátero, que eu tenho 3 lados de igual medida também, eu teria o perímetro como 3 vezes o lado. Isso aqui teria que ser igual a 6 centímetros. E aí, então, esse lado seria 6 dividido por 3. Cada lado do triângulo equilátero seria de 2 centímetros, tá? Então, eu sei que aqui o lado do hexágono, vou chamar de A, de 1 centímetro, o lado do quadrado 1,5 centímetro, o lado do triângulo equilátero de 2 centímetros.
Então, formando prismas dessas três formas, eu teria aqui, com essa condição que a gente criou, de que a quantidade de cera gasta para fazer um dos alvéolos seria exatamente igual para os três, né? Então, o hexágono com 1 centímetro de lado, o quadrado com 1,5 centímetro e o triângulo equilátero com 2 centímetros de lado. E agora, então, a gente vai para as áreas, né? Área do hexágono regular, área do quadrado e área do triângulo equilátero. Então, se eu for calcular aqui com a fórmula da área do hexágono regular, que é 3 vezes lado ao quadrado multiplicado por raiz de 3 dividido por 2, quanto que daria essa área? Daria 3 vezes, o lado é 1, né? Então, 1 ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 2. Nesse caso, seria 3 vezes 1, 3, dividido por 2 dá 1,5, vezes a raiz de 3, que é 1,73. Vou arredondar para 1,7. Então, essa conta, 1,5 vezes 1,7, ela vai ser 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 mais 3 dá 10. Aqui 1 vezes 5 e 1 vezes 1. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. E, no caso, 1 mais 1 igual a 2, né? Só conferir aqui, 35, 7, 1, 3 dá 10, 1 vezes 5, 1 vezes 1. Então, aqui daria 5 mais 0, 5 mais 0 e... Tá, duas casas depois da vírgula, 2,55 seria então a área aqui do hexágono de lado 1, 2,55 aproximadamente centímetros quadrados. Com o lado 1,5 para esse quadrado aqui, a área do quadrado é lado ao quadrado, então a gente faria 1,5 elevado ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, e aí, resultado 2,25. Fazer a conta aqui, ó, 1,5 vezes 1,5. Então, 5 vezes 5 dá 25, 5 mais 2 dá 7, 0 e soma, 1 vezes 5, 1 vezes 1, 5, 12 vai 1, e 2. Duas casas depois da vírgula, 2,25 centímetros quadrados. E por último, a área do triângulo equilátero é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, só que nesse caso o lado é 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 4 dá 1, então eu posso cortar, resultado é raiz quadrada de 3, que se eu arredondar vai dar 1,73 centímetros quadrados, tá? Aqui eu arredondei para 1,7 porque é uma casa decimal, não vai fazer diferença aí nos décimos, tá? Então a gente pode comprovar aqui matematicamente que 2,55 é maior que 2,25, que é maior que 1,73 centímetros quadrados. Isso quer dizer que as abelhas, então, quando elas usam o hexágono, tem uma razão matemática para isso, tá? Então, nesse livro ele conta, então, toda essa história que prova que as abelhas, então, resolvem um problema aqui de alta matemática. Só que o que acontece a partir disso? Acontece que no fechamento, essa história então não termina aqui. Tem um ângulo de fechamento dos losangos que elas usam para fazer o fechamento dos alvéolos. Então aqui, quando eu pego no final de um alvéolo, elas utilizam aqui, ó, 3 losangos para fechar. Então tem um aqui embaixo e aqui no pontilhado tem outro, ou seja, fica meio que um ângulo, 3 losangos aqui fechando o hexágono. E aí, o que aconteceu a partir disso? No livro ele conta a história que esse físico, que é o Reaumur aqui, ele viveu entre 1683 e 1757, ele ficou intrigado com essa história das abelhas e ele resolveu então pegar alvéolos da Alemanha, Suécia, Reino Unido, Canadá e Guiana e pediu para esse amigo dele, que era um astrônomo francês, Jean-Dominique Maraldi, medisse então o ângulo desse losango, né? Os losangos ali do fechamento, no caso o ângulo agudo. E esse ângulo, através de instrumentos de precisão da época, foi medido por esse
né, em todos esses alvéolos que eles pegaram em vários lugares do mundo, 70 graus e 32 minutos. Logo, o ângulo suplementar aqui era de 109 graus, se a gente fosse chamar isso aqui de beta, né? Então, o ângulo beta ali, o ângulo obtuso, seria 109 graus e 28 minutos de grau, tá? E aí, ok. Só que não contente, o Reaumur, o que ele fez? Ele chamou um matemático amigo dele, chamado Johann Samuel Koenig, que viveu entre 1712 e 1757, que era um dos maiores matemáticos alemães da época, e morava na França, que ele criou um problema sem falar nada das histórias das abelhas, criou esse problema então para que esse matemático pudesse descobrir o ângulo, sem saber a história das abelhas. Então ele perguntou, né? No problema que ele criou foi o seguinte: é dado um prisma hexagonal regular, esse prisma é fechado em uma de suas extremidades, por 3 losangos iguais. Pergunta-se, qual deve ser o ângulo agudo desse losango, de modo que se obtenha para o prisma o volume máximo com a maior economia de material, né? E aí ele fez todos os cálculos lá, esses cálculos são complicadíssimos, né? Tem várias etapas e tudo, e ele chegou à medida desse ângulo de fechamento dos losangos, pelo cálculo dele, 70 graus e 34 minutos. Isso quer dizer então que ele encontrou um erro no que as abelhas faziam de forma natural, ou seja, ele encontrou uma diferença de 2 minutos de grau entre o ângulo que as abelhas calculavam, que as abelhas fazem na prática, que é 70 graus e 32 minutos, e o ângulo calculado pela matemática, 70 graus e 34 minutos. Então, para o Reaumur foi até um alívio, né? Ele falou, olha, que bom, né? As abelhas falharam nessa conta. Alguns teólogos falaram que as abelhas falharam no cálculo porque perfeição era só em Deus, e outras situações, né? Naturalistas entraram também nessa discussão e tudo. Até que, um pouco mais tarde, chegou esse matemático inglês, Colin Maclaurin, que viveu entre 1698 e 1746. Ele era um pouco mais velho que o Koenig. Ele retomou esse problema e conferiu a solução que o Koenig tinha encontrado. E ele viu que o Koenig tinha cometido um erro, né? Porque ele usou uma tábua de logaritmos que continha um erro, ou seja, o resultado correto da conta matemática que calculava o ângulo de fechamento dos losangos era, na verdade, 70 graus e 32 minutos, exatamente igual as abelhas fazem na natureza, né? Então, é um problema muito curioso, né? Uma história muito curiosa que envolve várias passagens aí, e que eu, então, resolvi gravar para vocês, porque vários mandaram comentário pedindo mais problemas de lógica então, esse era o objetivo desse vídeo, tá? Então, se você assistiu até aqui, gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações para novos vídeos e ajude a fortalecer o nosso trabalho. Tá legal? Então, um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!